Fala galera, beleza? Player FSP para mais um vídeo aqui e hoje eu quero reagir a um vídeo de um professor, né, há 3 anos atrás praticamente, onde ele diz que Eratóstenes destrói os argumentos de terraplanistas. Será se realmente destrói mesmo? Então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e nós iremos ver se os argumentos que Eratóstenes utilizou para calcular a circunferência da Terra destrói realmente os argumentos do terraplanista, certo? Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui e adicionar na live. Vamos lá. Vou soltar o vídeo aqui. Eratóstenes, um matemático e astrônomo que viveu 200 anos antes de Cristo, sabia mais sobre o formato da Terra do que muita gente hoje em dia. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o Professor Aquino, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Bala de Ideias. Nesse episódio eu quero falar com vocês sobre o experimento de Eratóstenes e como é que ele fez para poder calcular a circunferência da Terra e como é que isso incomoda os terraplanistas até hoje. Vamos aqui para o computador. Estou aqui no programinha chamado GeoGebra, que é um programinha utilizado na matemática para poder estudar, tá? E aí eu fiz a simulação aqui, ó. Nós temos aqui a Terra, no formato que a gente sabe como é, que é uma esfera, né? E aqui no caso eu estou fazendo só um círculo dessa. A Terra no formato que a gente sabe como é. Como ele sabe que é dessa maneira? Que ela tem realmente esse formato esférico. Notem que aqui ele colocou aí duas hastes, né? Ou dois hastes, né? Um perpendicular e o outro mais inclinado. Aonde no mundo real você consegue observar isso, né? Uma haste inclinada em relação a essa que está perpendicular em uma curvatura. Aonde é que a gente consegue observar isso? Hein, professor? Eu gostaria de saber, porque isso aí fica encalcado na cabeça de muitos. Vocês defendem essa ideia, a gente não consegue presenciar isso como uma ciência empírica. Essa esfera, né? E aqui o formato no mito da Terra plana, tá? Aqui está em fora de escala, né? Claro, porque se você pega o tamanho aqui dessas hastezinhas aqui, ó, tá muito grande em relação ao raio desse círculo, mas é para vocês entenderem aqui a ideia básica, tá? Bom, o que o Eratóstenes fez? Como sempre, né? Sempre desenhando, imaginando, criando imagens para enfiar na sua cabeça, enfiar nas suas cabeças. Tentam ali, de alguma maneira, criar desenhos e tentar explicar que aquilo ali é a realidade que se observa, mas não. Na época dele, ele percebeu que um poço na cidade de Siene, hoje seria Assuã, a cidade, esse poço ficava iluminado, o fundo dele, com um raio de sol, no solstício de verão, numa certa época do ano então, né? Isso... Certo, até então, sem nenhum problema. Em qualquer lugar do mundo, você pode chegar até um poço, né? Ali onde o sol esteja a pino. É interessante que o sol esteja a pino realmente em cima desse poço, e assim ele vai observar lá embaixo, vai observar a luz do sol, né? Vai observar que está tudo iluminado. Mas aí ele vai dizer o argumento da distância, né? Vamos lá. Isso acontecia. E naquela mesma época, numa cidade distante, a Alexandria, isso não acontecia, e você teria um poste, por exemplo, fazendo uma sombra, tá? Então o que aconteceu? Ele pensou... Bom, até aí sem nenhum problema. Você tem aqui uma haste em uma cidade e em outra cidade você tem um poste fazendo sombra. Mas não é que a realidade esse poste está inclinado, esse poste está perpendicular. Acontece que o sol estando acima desse e tendo outra haste aqui, outro poste mais distante, é claro que esse poste vai gerar uma sombra aqui, e aqui aonde o sol está não vai gerar sombra, por causa da distância. Óbvio isso? Em um plano isso não pode ocorrer? Por qual motivo? Eu posso ter uma lâmpada aqui sobre uma haste, e posso colocar outra haste mais distante. Aqui não vai ter sombra, porque a lâmpada vai estar sobre essa haste. E aqui mais distante
vai ter sombra porque a luz está ocasionando a luz no poste, na haste, ocasionando sombra, e o poste ocasionando sombra no chão. Em um plano isso é normal. O seguinte, olha, dado que eu tenho que a Terra é esférica, porque veja, Eratóstenes, na época dele, já sabia que a Terra era esférica. Não é que ele queria provar que a Terra era Eratóstenes, na época dele, ele já sabia que a Terra era esférica. Como? Qual essa fé aí que você tem aí que eu não consigo ter, cara? Como ele sabia? E para qual propósito ele fez essa observação? Se é que fez, né? Se é que fez, porque eu não acredito que ele fez uma observação dessa. Eu vou dizer o porquê. esférica. Então ele já tinha aquele conhecimento, né? Ele só queria saber qual era a circunferência da Terra. Então ele pensou, bom, considerando então a Terra esférica, considerando que os raios de Sol cheguem de maneira paralela na Terra, né? Então o que ele fez? Ele pegou esse... Como é que é? O Sol chega de forma paralela na Terra? Será se é isso mesmo? Calma aí. Os raios de Sol chegam de forma paralela à Terra. Então, isso aqui é o quê? Raios crepusculares. Vamos lá. Nós temos essa imagem aqui, né, dos raios de Sol chegando de forma divergente na Terra. E aqui temos diversas, né? Tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Aqui você tem de baixo para cima. De baixo para cima, tá vendo? Aqui você tem de cima para baixo. De cima para baixo. Não é só um. E olha só o ponto focal aqui embaixo, que em um globo seria impossível também. Olha outro aqui. Raio crepuscular, tá? São raios crepusculares chegando de maneira piramidal na Terra. E aí, como é que fica? Aonde que os raios chegam de forma paralela? Me mostra uma imagem aí, deixa eu ver. Olha só isso. Atravessando as camadas atmosféricas, as nuvens, e gerando os raios crepusculares. E aí, professor? Fica difícil, né, cara, acreditar nessa falsa ciência. Depois somos nós que propagamos desinformação. Vou colocar de novo ele lá. esse raio paralelo do Sol, né, de luz aqui, e considerou quanto é que seria mais ou menos o ângulo dele em relação a esse poste, considerando que tem essa sombra aqui. Ele chegou mais ou menos no valor de 7,2 graus, né? E aí que foi o que ele fez, olha só. Considerando então aqui, ó, esse segmento aqui, ó, ele vai ser transversal em relação a essas retas, né? Que são retas paralelas. O segmento transversal aqui, nessas retas paralelas, vai formar esses dois ângulos aqui, ó, que são alternos internos, eles têm a mesma medida, tá? Ângulos alternos internos é algo que a gente estuda lá no ensino fundamental, certo? Então, veja, considerando que são mesmo medidas desses ângulos, então o que ele pensou? Bom, 7,2 graus tem que estar para 360 graus, assim como a distância entre essas duas cidades, que ele sabia que era mais ou menos 800 quilômetros, né? Fazendo a conversão. Porque... Opa! Ele sabia mais ou menos que era 800 quilômetros. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você que é o crente da bola molhada giratória aí, voando loucamente pelo espaço sideral. Sabendo mais ou menos que era a distância, né, que foi observado esse experimento, né, ou que ele teve essa observação, como é que ele chegou nessa medida de 800 quilômetros? Ele foi andando e medindo a passo 800 quilômetros, é isso mesmo? Como é que ele fez essa medição? E em linha reta ele não poderia ir, é óbvio. Como é que ele chegou na distância de 800 quilômetros? Alguém sabe me responder? Se alguém souber, coloca nos comentários, beleza, galera? Defensores do Globo. Isso aí é pura fé, né? Eu tenho que acreditar por fé. A gente sabe hoje, seria mais ou menos isso na época dele, o conhecimento dele. Então, 800 quilômetros tem que estar para o total da circunferência da Terra. E aí ele fez as continhas dele e chegou em mais ou menos os 40 mil quilômetros, né? Considerando aí que a gente sabe hoje que o raio médio da Terra é 6.371 quilômetros, se você fizer uma boa aproximação para π aí, fizer as continhas, vai dar algo em torno aí de 40 mil. Como sempre, né? O globista ele é cheio de matemática para tentar explicar as razões por qual ele acredita nessa bola.
sempre a matemática, é pi, é, delta, é quadrado, é raiz, né, do quadrado da distância, é hipotenusa, paralelos, é latitudes, é longitudes, faz os cálculos, o cálculo da gravidade, é 9,8 metros por segundo. Tudo para eles é a matemática, mas a matemática ela é muito bonita para se provar a matemática, não para se provar a realidade, porque esses cálculos não se provam a realidade, se provam os cálculos. Isso eu concordo, mas não essa matemática. 30 quilômetros. Então, ele conseguiu uma aproximação boa, né? Para o que ele tinha na época, né? Com os dados que ele tinha na época, ele conseguiu uma aproximação boa, né? E aí, veja, por que isso incomoda o terraplanista? Porque ele vai, pega isso aqui e fala o seguinte, não, na Terra plana também tem como eu encaixar esse mesma ideia. Como? Se eu boto o Sol próximo da Terra, e considerando que os raios do Sol não chegam de maneira paralela na Terra, eu consigo também fechar um triângulozinho e fazer as contas do mesmo jeito. Isso aqui é o argumento terraplanista, né? Só que tem um problema no argumento terraplanista. E se você tivesse, ao invés de dois postes aqui, né, se você considerar dois postes, aqui eu não coloquei um posto, né, eu coloquei como se fosse um poste, né? O que vai acontecer? Vamos botar um terceiro poste. Olha o que vai acontecer. Simplesmente não vai dar para encaixar no modelo de terra plana. Olha só que legal. Agora colocou um terceiro poste, né? Coisa que Eratóstenes não fez. Coisa que Eratóstenes não fez, né? Coisa que ele não fez. Agora, a justificativa para que não dê certo na explicação do terraplanista é colocar um terceiro poste, né? Vamos dificultar, então, a observação de Eratóstenes. E aí não dá certo? E na bola dá certo. Os dados experimentais das sombras. Por quê? Vamos lá, olha só. Se você pega o poste 1 com o poste 2, vai dar essa altura aqui para o Sol. Se você pega o poste 1 com o poste 3, já vai dar essa outra altura para o Sol. E se você pegar o poste 2 com o poste 3, né, e considerar lá as sombras, você já vai ter essa terceira altura aqui para o Sol. Ou seja, 3 posições diferentes para o Sol, né? Considerando aqui que você esteja no mesmo horário, por exemplo, numa mesma época do ano e tal, né? Vamos lá, pessoal. É interessante ele aqui dizer esse argumento. Então, vamos imaginar aqui, ó, três hastes ou três postes, com três pessoas aqui observando ao mesmo tempo o Sol, certo? Vamos imaginar que o Sol, para essa pessoa, ela verá aqui, mas ela pode ver ele mais acima, como pode ver ele mais abaixo. Independente, não tem como você olhar o Sol de baixo e dizer em qual posição que ele vai estar aqui, tá? Não tem como você olhar para cima e dizer que o Sol está aqui e ele não está aqui, ou ele não está aqui mais abaixo. Não tem como. Não tem. Porque é a visão da luz e com a atmosfera, com a refração, isso pode ter mudanças no teu ponto de perspectiva do Sol. A mesma coisa vai funcionar para essa outra pessoa. Passou uma moto, perdão aí, pessoal. A mesma coisa vai acontecer para uma pessoa observando a uma maior distância, né, 800 quilômetros aqui, então. Essa pessoa vai observar o Sol, óbvio, a perspectiva que ela vai ter é de um Sol mais abaixo. É um Sol mais abaixo, próximo do horizonte. Não é? Então, o Sol estará mais abaixo. E essa outra pessoa, muito mais abaixo ainda, porque quanto mais distante, a impressão que você tem, a sua perspectiva é que o Sol já está descendo, mas o Sol ele está muito alto para quem está abaixo do Sol, certo? Então, eu não vejo nenhum problema nessa explicação aí do professor Aquino. Em três cidades distantes, né? No caso aqui, imaginando que você tinha 800 quilômetros de distância entre a cidade da Siene e a Alexandria, então imagine aí 3 cidades com 800 quilômetros de distância também. Imagine que estejam também na mesma latitude ou na mesma longitude, para poder ficar boas contas também, né? O que você vai acontecer é isso, não vai coincidir o dado experimental dessas sombras, e aí você vai encontrar 3 pontos diferentes para a altura do Sol naquele instante, tá? E você pode aqui, eu fiz essa animação aqui no GeoGebra, dá para a gente poder mudar aqui. É óbvio que vai ter 3 pontos diferentes para a luz ou para a sombra do Sol. Para a luz do Sol, obviamente. Porque a luz, você observando de baixo, você tem a impressão que ela está mais próxima. Você observando a luz a uma distância de 800 quilômetros, né? A pessoa na segunda haste aí,
vai observar o Sol mais abaixo. E uma pessoa mais distante ainda, ela vai observar o Sol ainda mais abaixo. É óbvio, 3 pontos distantes. E para a Terra Globo não seria essa lógica, essa ideia? Claro que seria a mesma coisa. Aqui, ó, você vai mudando aqui, você vai vendo outras alturas de sombra, outros tamanhos de sombra, né? Essas sombras aqui estão o mesmo tamanho aqui que coloquei, né? Olha lá, ó. Aí talvez alguém pergunte, professor, por que você não faz esse experimento então? Pega mais 2 colegas seus, cada um numa cidade, uma distância aí de 800 quilômetros mais ou menos de cada uma. Essas cidades sejam escolhidas de tal maneira que estejam na mesma latitude ou na mesma longitude e faz as contas. Porque não adianta a gente fazer as contas. O terra Pronto, agora não adianta. Por que não se reproduz a observação de Eratóstenes, como propuseram aí para ele? Professor, por que vocês não façam esse experimento, essa observação? 3 pessoas em lugares diferentes, longitudes, latitudes, observando ao mesmo tempo a luz solar, do disco solar. Por que não é interessante para ele fazer essa observação? Só é interessante ficar usando argumentos de uma pessoa que ele mal sabe se existiu, mal sabe se realmente foi elaborada essa observação por Eratóstenes, mal sabe como foi medida essa distância de 800 quilômetros e jamais se observou luzes, né, ou raios solares chegando de forma paralela à Terra. Não tem como, né, cara? Tem que ficar só nos livros e na doutrinação. Não passa disso. terraplanista, ele só acredita se for outro terraplanista fazendo. Porque veja, se terraplanista acreditasse nos experimentos que nós fazemos, eles nem seriam terraplanistas para começo de conversa, né? Eles já saberiam que a Terra é esférica, tá? Então, se você pegar Boa, né? Experimento que nós fazemos, no caso eles. Qual é o experimento, professor? Diga aí. Qual é o experimento que vocês fazem que provam a esfericidade da Terra? Diga um aí para eu ter ciência disso. Quais experimentos vocês fazem para comprovar a esfericidade da Terra? Nunca vi experimento. Vocês fazendo experimentos? Já vi fazendo a manipulação do efeito Coriolis, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, né? Com o professor ali manipulando, jogando a água para um lado, e a água, claro, ela tem que descer por esse lado, que a água foi jogada, porque ela tem a maior força, né, exercida ali. E aqui no outro hemisfério joga a água para a esquerda aqui, e a água, obviamente, ela vai girar da esquerda para a direita, né? Isso está provando o quê? Provando que são sentidos de direções contrárias que a Terra tem? Não, você mesmo manipulou aquela observação do experimento. Qual outro experimento vocês fazem por aí? Gravidade? Rotação da Terra? Movimentos? Que mais? Que eu não sei. Qual experimento? Navios sumindo ou aparecendo no horizonte dos oceanos? Qual é o experimento que vocês fazem que eu não sei até agora? pegar esses 3 terraplanistas e fizer esse experimento com esses 3 postes, por exemplo, não vai dar como você encaixar no modelo da Terra plana, porque você vai ter 3 alturas distintas para o Sol naquela data, naquele horário, tá? Porque as sombras não vão conseguir ficar. Uma coisa só para agregar aqui, ou para acrescentar aqui na observação dele. É claro que 3 pessoas em posições diferentes na Terra plana vai ter problemas, porque se você está na mesma longitude ou latitude, você tem alturas, né, diferentes. Você tem alturas diferentes. Vamos supor, a segunda pessoa em relação à primeira, ela pode estar a uma altitude acima do mar mais elevada do que a primeira pessoa, ou a segunda pessoa também pode, entendeu? Porque a Terra tem os seus planaltos, planícies, relevos, montanhas, então tem lugares mais altos, tem lugares mais baixos. É óbvio, tem tudo isso. Tem lugares que tem uma maior concentração da atmosfera. Tem muita coisa aí que vai acabar interferindo para uma observação mais óbvia, mais plausível. Ficarem certinhas em relação ao que eles têm nessa teoria deles, tá certo?
Então, isso aqui era para mostrar para vocês mais ou menos a ideia por trás aqui do experimento de Eratóstenes, né? E como que se você expandir essa ideia para 3 postes, você não encaixa no modelo de Terra plana. Se você é o terraplanista, deixa logo o seu não curtir nesse vídeo, porque eu sei que vocês gostam de colocar o não curtir. Em relação aos comentários, se vocês colocarem comentários xingando, ou se vocês colocarem comentários indicando outros canais terraplanistas ou canais com links de desinformação, não vão aparecer esses comentários aqui, tá bom? Então, nem... Olha só, tá com medinho de aparecer algum canal de terraplanista ou comentários? Ué, vocês têm medo da oposição? Da opinião contrária? Por qual motivo? Não é interessante a discussão? Não é interessante o debate? Professor, você é um professor, é uma pessoa que deveria questionar também, não só aprender tudo que se ouve, tudo que se aprende é verdade para você. Não é assim que funciona a ciência. Não sabem nem o conceito de ciência. Não existe observação, não existe a replicação, não existe nada para esse cara. Nem adianta você fazer comentários desse tipo. Mas se você quiser manifestar sua opinião sem me xingar e sem indicar outros links de canais terraplanistas, deixa aí na seção de comentários e clique aí no botão de não gostei, né? Que eu sei que vocês gostam de fazer isso. E se você sabe que a Terra é esférica, deixa aí o seu curtir, compartilhe esse vídeo. Não esqueça também de inscrever-se no canal e ficar sempre atento aqui às novidades, tá certo? Vejo você nos próximos episódios do Bala de Ideias. Até mais e tchau. Tá certo, professor. O terraplanista ele pode deixar o não curtir, pode deixar o seu comentário. Tem que ser bem-vindo, tem que ser aceito. Discuta. Não concordou, tranquilo, entendeu? Argumente, sem ofensas, mas sempre respeitando a opinião contrária. Esse o motivo da discussão, sempre é interessante você ouvir, discutir, mas sempre que haja respeito dentro da discussão. Isso é importante, sim. Ciência se faz assim. Forte abraço, esse é o canal do Professor Aquino, Flare FSP. Eu vou deixar o link do canal e desse vídeo na descrição. Forte abraço, compartilhe e até um breve vídeo. Valeu!